Glória a Deus. Quantos podem estar sobre os pés nessa noite para fazermos leitura da palavra? Glória a Deus. O recado já foi dado, agora vamos entrar no mistério aqui, viu, irmão? Você que pode, abra comigo a vossa Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo de número 11. Glória a Deus. A partir do verso 38. João, capítulo 11, versículo 38. Após a leitura, se o irmão puder, depois colocar um fundo musical para mim após, tá? Deus abençoe sua vida mais e mais. João, capítulo 11, verso 38 a seguir. Amém? A Bíblia vai dizer assim no versículo 38 do capítulo 11 de João: Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. E disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido, pois eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto no lençol. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Agora capítulo 8, apenas o verso 36, para frasearmos esse texto, e você já toma o seu assento. João, capítulo de número 8, versículo 36, que vai dizer assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis, tomai o vosso assento para a glória de Deus. Irmãos, esta é a segunda quarta profética que o Senhor, através da vida do reverendo, tem me concedido para ministrar aqui. E hoje eu pedi a Deus uma direção. Digo: Deus, eu preciso que o Senhor confirma. Já confirmou a palavra, mas eu quero que no culto o Senhor confirma algo que me encoraja a fazer o que vou fazer. E nós tivemos o momento do ofertório, e logo em seguida veio o testemunho. Testemunho é algo forte, testemunho encoraja quem talvez esteja passando pelo mesmo processo, mas não recebeu o milagre ainda, mas vai receber. Então, quando você já recebeu o milagre e você vem dizer: aconteceu comigo, o desencorajado vai dizer: Deus também vai fazer na minha vida. Então, testemunho serve para encorajar talvez a pessoa que está vivendo uma situação parecida com a que você viveu. E hoje eu quero ministrar algo que aconteceu na minha vida, que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Aí eu quero fazer mais uma vez essa pergunta. Eu gostaria que você, sem medo, se tiver acontecendo com você ou se você espera, eu gostaria que você levantasse a sua mão quando eu dissesse: tem alguém aqui nessa noite que almeja de Deus que algo aconteça na sua vida que você tanto espera e ainda não aconteceu? Faz assim. Oh, glória, eu estou no lugar certo. Eu estou no lugar certo. Então hoje você vai entender que só depende de você, só depende de mim, só depende de nós outros tomarmos certas decisões para que o milagre aconteça.
Então você vai olhar para o irmão que está do seu lado e diga para ele: presta atenção. Diga, fala, presta atenção. O segredo do milagre vem aí. Agora vem comigo. Nós lemos um texto muito conhecido. Quem nunca ouviu sobre a história de Marta, Maria, Lázaro, a ressurreição? Mas aqui nesse texto eu encontro algo simples, mas muito forte, com base no que vou testemunhar. E no final você vai dizer: verdadeiramente eu não recebi ainda, porque eu ainda não tomei essa decisão. A gente observa no texto que a narrativa traz um homem e duas mulheres que habitavam em uma aldeia chamada Betânia. Em Betânia habitava Marta, Maria e Lázaro, ambos irmãos componentes da mesma família. Porém, a Bíblia vai dizer que Jesus ele estava em vários lugares. Jesus ia em vários lugares, mas quando estava em Betânia ou próximo de Betânia, Jesus sempre fazia questão de estar na casa de Lázaro ou ir na casa de Lázaro, porque a companhia deles agradava a Jesus. Jesus tinha uma boa relação com Lázaro, com Marta e Maria. Era agradável para Jesus estar no convívio daquela família. Mas a Bíblia diz que em um certo dia, Jesus vai a Betânia. E estando em Betânia, ele vai, como sempre, na casa de Lázaro, na casa de Marta, na casa de Maria. Porém, a Bíblia diz que quando Jesus termina aquele momento de confraternização com eles, Jesus ele se afasta dali. E nesse momento que Jesus se afasta, a Bíblia diz que Lázaro, ele é acometido de algo. E a cada momento que passava, Lázaro só piorava. E a Bíblia vai dizer que logo as irmãs, elas se apressam em procurar um mensageiro, colocar sobre um animal e dizer: olha, não importa quanto tempo você demore, mas você precisa encontrar Jesus, e diga a ele que Lázaro, aquele tanto ama, está enfermo, e ele precisa vir depressa para curar Lázaro. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: nem tudo vai acontecer no seu tempo, na hora que você quer e no momento que você quer, porque talvez seja para a glória de Deus no tempo dele. Lázaro vai só piorando, e o mensageiro monta no cavalo, porque se fosse hoje, logo Marta e Maria pegariam o WhatsApp e falavam: eu vou encontrar Jesus agora, e mandariam um zap, não é assim? Hoje você quer encontrar uma pessoa, você usa a rede social, WhatsApp, uma mensagem, mas naquele tempo era mensageiro, era carta. Quem levava a mensagem trazia a resposta. Porém, a Bíblia diz que quando o mensageiro encontra Jesus, a enfermidade de Lázaro já estava bem avançada. E o mensageiro diz: Jesus, Marta e Maria me enviou ao Senhor e te pediu que voltasse depressa, porque Lázaro está enfermo, talvez ele não resista até o Senhor chegar. Aí Jesus olha para o rapaz e diz: pode voltar, e diga para elas que essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus, para que o nome do Filho de Deus seja por ela glorificado. A Bíblia diz que Jesus ele permanece ali mais alguns dias, e Lázaro morre. Quando Lázaro morre, a Bíblia diz que no tempo de Deus, Jesus vem. Só que quando Jesus está próximo da aldeia, ele não havia chegado próximo. A Bíblia diz que Marta e Maria estão em casa, os amigos mais próximos estão pranteando o luto ali, dando aquele conforto familiar, aquela amizade, aquele aconchego. Chega alguém no ouvido de Marta e diz para ela: ó, Jesus, aquele que ressuscitou mortos, fez paralítico andar, fez cego ver,
que vocês mandaram buscar depressa chegou. Mas chegou tarde demais, porque Lázaro já morreu. Marta se apressa e vai até Jesus. E antes que ele chegue no arraial, ela diz: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus olha para Marta e diz assim: Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Creres tu nisso, Marta? Sabe o que ela responde para Jesus? Creio, Senhor, que Lázaro há de ressuscitar. No grande dia do Senhor, na ressurreição, Lázaro vai ressuscitar, eu creio. Jesus não estava falando do tempo da ressurreição, Jesus estava falando do milagre que ele poderia fazer naquele momento. Marta, se despedindo dele, volta para casa imaginando que era só aquilo ali. Eu não costumo pregar o que estou pregando dessa forma, mas eu quero focar lá no testemunho. Quando ela chega em casa, ela olha para Maria e diz: Maria, Jesus está lá fora, Jesus chegou. Lembra que mandamos buscá-lo? Sim, chegou, mas chegou agora. A diferença era que Marta era mais agoniada, mais afoita. Maria, mais controlada. Maria se levanta e sai. Quando Maria sai, ela se depara com Jesus. E conversando com Jesus, a Bíblia diz que quando Marta saiu, os judeus que estavam ali, as visitas, não acompanharam. Porque das duas, quem costumava dar mais atenção era Maria. E nós sabemos que quando você dá muita atenção, você recebe atenção. Quando você dá muito carinho, você recebe carinho. Quando você faz por alguém, alguém vai fazer por você. Maria tinha esse atributo. Quando Maria sai, as pessoas que estavam em casa também saíram imaginando: vamos consolar, porque com certeza Maria foi ao sepulcro chorar a morte de Lázaro. Só que quando ele sai, Maria está conversando com Jesus. E aí eu imagino Maria falando com Jesus: ah, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Para você entender melhor, eu imagino Maria dizendo: Senhor, se nós tivéssemos conseguido encontrar o Senhor antes, e o Senhor tivesse chegado aqui, eu tenho certeza que o Senhor ressuscitaria Lázaro, porque nós somos testemunha viva de que o Senhor ressuscitou mortos. Nós vimos o Senhor operar milagres, mas o Senhor chegou agora. Lázaro já morreu. Só que lá, no meio do povo, o mesmo povo estava dizendo no seu coração: não foi o mesmo que abriu os olhos do cego? Não é o mesmo Cristo que fez o paralítico andar? Não é o mesmo cego que multiplicou pães e peixes? Não é o mesmo cego que fez prodígios, milagres acontecer? Mas por que deixou que este morresse, seu amigo, aquele que o hospedava? Por que não chegou a tempo? É porque nem tudo vai acontecer no tempo que nós queremos. E tudo na vida tem um propósito para que a glória de Deus seja manifesta. Vendo a indagação, Jesus olha para Maria e diz: onde o puseram? Senhor, já cheira mal. Aí Jesus pergunta: onde o puseram? Jesus, já cheira mal. Sabe qual é o problema de nós outros nos últimos dias? É que ele está perguntando: onde está o seu problema? E nós estamos dizendo: não tem mais jeito, Senhor, não adianta. Pela terceira vez Jesus disse: onde o puseram? Quando Maria entendeu que ele não ia desistir da ideia, ela disse: vem e vê. Vem e vê.
Abre o teu coração nessa noite e convida Jesus para ir na direção da sua necessidade. Convide Jesus para ir na direção da sua dificuldade, porque não tem dificuldade, não tem impossível que Ele não possa fazer. Mas precisamos tomar uma atitude e nos levantar para que Ele possa agir nas nossas vidas. A Bíblia diz que Maria vai com Ele até o sepulcro. E quando ela chega próximo do sepulcro, a Bíblia diz que na porta do sepulcro tinha uma pedra posta. Olha o segredo aqui. Jesus olha e diz: tirai a pedra. Tirai a pedra. Se observar o texto comigo, Jesus não teria o poder de estender a sua mão e reduzir a pedra a pó? Teria ou não teria? Ele não teria poder para dizer: pedra, mova-se à direita ou à esquerda? Teria ou não teria? Ele não poderia dizer assim: pedra, flutue, porque eu preciso realizar o milagre. Poderia ou não poderia? Mas coloque uma coisa no teu coração: Jesus foi convidado para operar milagre, não para remover pedra. Jesus foi convidado para fazer milagre e não para remover pedra. Observa que antes do milagre Ele libera uma palavra: tirai, pois. Tirai, pois. Jesus, a pedra, Lázaro. Qual era o anseio de Marta e Maria? Que Lázaro recebesse o milagre e voltasse à vida. Jesus estava ali para quê? Para fazer o milagre e realizar o desejo do coração delas. Mas o que estava impedindo o milagre acontecer? A pedra. A pedra era o empecilho para que o milagre acontecesse. Não que Jesus não tivesse poder, mas o próprio disse: tirai a pedra antes que eu faça o milagre. Agora aqui eu gostaria que você dobrasse a sua atenção no que eu vou dizer. Pretendo ser rápido e breve. Eu sei que você tem a sua necessidade, eu sei que você anseia por coisas na sua vida que ainda não aconteceu, que vai acontecer, e muitas vezes você já se perguntou: eu sou fiel no dízimo, sou fiel nas ofertas, eu sou atuante na igreja, eu não perco o culto, eu estou na oração, eu estou na intercessão, eu estou ali, o que precisa de mim eu faço, mas eu vejo o milagre acontecer na vida do irmão, eu vejo o milagre acontecer na vida da irmã, mas na minha vida parece que não acontece, Deus parece que não está me vendo. Eu tinha 2 sonhos, eu posso dizer que eram sonhos, que acontecesse na minha vida, e eu via acontecer na vida de muita gente, mas na minha não. E muita gente não fazia o que eu fazia na igreja, mas era ousado. E eu fazia e não era ousado. Eu tinha 2 vontades, 2 sonhos. Ter o dom de revelação. Como eu achava lindo. O pregador está pregando e ele chegar e apontar a pessoa pela cor da roupa e dizer: você aí, fica de pé em nome de Jesus. A pessoa levantar e dizer: Deus falou comigo, Deus está me revelando assim, 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 assim. A pessoa vinha chorando e confirmar tudo. Era um sonho do meu coração. Eu sonhava em fazer isso depois de uma ministração. Outra coisa, eu tinha o maior sonho de ter visão. Eu achava lindo quando alguém chegava e dizia assim: eu tive uma visão. E nessa visão era assim, 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 assim. Mas isso não acontecia comigo. Mas eu era atuante, eu era dizimista, eu era fiel, eu estava ligado em tudo da igreja, tudo eu estava lá. Eu não perdia culto, eu estava ali ligado em tudo, mas eu estava ali.
Só que tinha uma coisa no meu coração, uma pedra que eu precisava remover. O pastor não conhecia, os obreiros não conheciam, as pessoas que sentavam do meu lado não conheciam, as pessoas que me rodeavam não conheciam. Era meu sonho ter isso, mas nunca acontecia. Eu saía de um culto como esse, um culto uma bênção, talvez era até fogo puro, mas no final eu falava: Deus, me dá apenas uma revelação, Senhor, porque o que eu preciso hoje é de uma revelação para coroar o que está acontecendo no culto. Mas a revelação não vinha. E eu não ia levantar a minha voz e profetizar em vão, porque eu conheço as Escrituras. E às vezes eu ia para casa e falava: Deus, um culto como esse, era para o Senhor me dar pelo menos umas 2 revelações para coroar e ser uma bênção, Senhor. Aí o irmão chegou na igreja, Deus usou ele, o Senhor usou ele, e ele levantou e disse assim: olha, Deus está mandando te dizer assim, 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 assim. O irmão confirmou tudo. Por que o Senhor não faz isso na minha vida? Só está faltando isso, Senhor. O Senhor sabe que eu preciso desse milagre. Eu preciso disso, eu preciso de uma visão. Senhor, abre os meus olhos para ver o espiritual, porque eu só estou vendo o carnal. Aprenda uma coisa: tem coisas que Deus vai usar um profeta para falar com você, mas tem coisas que o próprio Deus vai reservar um momento secreto para falar com você. Lembra do que Jesus disse? Eu cheguei para realizar o milagre. Quem precisa está após a pedra. Então eu preciso que o obstáculo seja removido. Tirai a pedra. Lembro-me como se fosse hoje. Eu aceitei a Jesus no dia 4 de março de 2007. Por bondade e misericórdia divina, eu estou indo aí para 19 anos servindo a Deus. E no primeiro ano, irmão, era uma explosão. Deus começou a me usar de uma forma tremenda. Pessoas que me conheceram não conseguia descrever. E Deus logo me deu entendimento na palavra. Era uma coisa assim surreal. Pessoas que estavam na igreja há anos não tinham o conhecimento que Deus me deu, assim, coisa de meses. Mas o que eu queria, Deus não tinha me dado ainda. Lembro-me como se fosse hoje. Teve uma cruzada evangelística para jovens na cidade de Pedra Azul. O ano era 2008. Eu já estava aí completando quase um ano na presença de Deus. Mas já estava pregando por aí afora tudo. Eu me lembro que eu fui pregar nesse evento. Cheguei lá na praça pública, muita gente, muitos jovens. Você vai entender onde eu quero chegar. Por isso que eu falei que hoje eu pregaria diferente. E aí olha meu coração, irmão. Não era glória, não era exaltação. Era uma coisa que eu ansiava. Eu cheguei ali e disse: Deus, hoje é o dia, Senhor. Hoje é o dia para, depois que eu terminar essa ministração aqui, nessa noite, o Senhor aí me dá umas 2 revelações para passar para esse povo, Jesus. Eu busco isso. O Senhor sabe que eu anseio por isso. O Senhor não me usa em revelação. O Senhor me usa na palavra, mas em revelação o Senhor não me usa. E é o anseio do meu coração. Se não tiver uma revelação, Senhor, mas me dá pelo menos uma visão. Eu preciso disso, Senhor, para encorajar o meu ministério. Preguei. 9 jovens decidiram para Cristo naquele culto, mas eu não tive uma revelação da palavra, sim, mas revelação para revelar o oculto, não tive uma visão. Aí voltando no outro dia para Eunápolis, aí eu entrei no Gontijo, coloquei a minha bolsa do lado, coloquei o meu fone de ouvido, e aí Deus falou comigo: hoje eu vou mostrar para você por que você não revela. Hoje eu vou mostrar para você porque você não tem visões.
Hoje eu vou mostrar para você, porque comigo não tem meio termo. Hoje eu vou mostrar para você que eu não tomo o culpado pelo inocente. Hoje eu vou mostrar para você que você está brincando com um ser que é santo. Quando Deus fizer algo por você, Ele fará por completo. O homem pode até te medir pelo grau de escolaridade, pela faculdade, pelo dinheiro que tem, o carro que tem, o falar bonito que você tem, mas Deus não mede o homem dessa forma. Deus não olha, não mede o homem pelo que ele tem, pelo status que ele tem, não. Deus mede o homem pelo grau de sinceridade que ele tem com ele. Eu amava um fone de ouvido. E no meu celular, ninguém tocava. Cheio de senha. Se quisesse fazer uma ligação com o meu celular, eu tinha que digitar. E dava para a pessoa aqui, ó. A pessoa terminava e me entregava. Sabe por quê? Porque no meu celular tinha coisas ocultas que ninguém podia saber. Daniel 2:22, porque Deus revela o profundo e o escondido e o que está em trevas, porque com Ele habita a luz. Então você nunca terá a visão de Deus se você vive nas trevas. Você nunca vai experimentar o sobrenatural de Deus se você vive no pecado. Pastor, mas tu pregava era uma bênção. Deus sempre vai velar pela tua palavra. Por esta aqui Ele vai velar. O cabra pode ser o maior pecador que seja, mas por esta aqui Ele sempre vai velar. E dom é dom. Aí talvez você olhava para mim um jovem pregador promissor, um homem que tinha conhecimento na Bíblia, um homem que pregava. Talvez qualquer uma das jovens naquela época que me via pregar falava, eu teria que casar com um jovem desse. Não é por beleza que eu tinha, mas geralmente um jovem ou uma jovem sempre olha para o chamado, para a história, para a carreira de um ou do outro, mas não conhecia o meu interior. E eu amava um fone de ouvido. Só que talvez você de fora, me vendo com fone de ouvido, você ia imaginar, está ouvindo Gerson Rufino, está ouvindo Shirley Cavalhais. Mas na verdade, as pessoas achavam que eu ouvia louvores evangélicos, mas eu não ouvia. Eu já estava 1 ano na igreja, mas continuava idolatrando a banda Calcinha Preta. Eu não ouvia louvor. Eu demorei 1 ano para me libertar. Porque quando se falava da banda Calcinha Preta, o meu coração saltitava. Eu idolatrava a banda Calcinha Preta. Eu não conseguia viver sem a banda Calcinha Preta. Sério, pastor, sério. Essa era a minha pedra. Como é que um camarada que não consegue se libertar de ouvir música mundana quer ver coisas de Deus? Deus não é homem que se vende, irmão. Deus não é homem que vive de barganha. Aí mesmo vivendo dessa forma, voltando de Pedra Azul, eu coloco o fone de ouvido, coloco a minha maletinha aqui do lado, reclino aqui a cabeça e começo a ouvir. E quem olhava para mim achava que eu estava ouvindo louvores espirituais. Aí sabe o que Deus falou comigo? Você acha que Ele usou um profeta para me envergonhar? Não. Não é que Ele não envergonha, mas no meu caso, Ele não usou para me envergonhar. Sabe o que Ele falou? Mesmo vivendo de mentira, abre a Bíblia. Mesmo tentando enganar as pessoas que estão em sua volta, abra a Bíblia. Eu quero falar com você. Vou te mostrar por que você não tem visão do céu. Eu vou te mostrar por que você não consegue ter revelações da minha parte para o meu povo. Eu vou te mostrar hoje. Aí eu hipocritamente, ouvindo Calcinha Preta, peguei e abri a Bíblia. Me foge a memória agora o versículo que diz:
O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sério, pastor? Sério. Só tem vergonha de falar isso? Não. Mas tinha vergonha do tempo que eu tentava enganar as pessoas, porque a Deus eu não enganava. Sabe o que Jesus disse para mim? Quer ter revelações? Quer ter visões? Quer ir muito mais além do que você já vai? Eu preciso que você remova essa pedra chamada calcinha preta da sua vida, e eu vou ressuscitar o Lázaro que você precisa. A pedra na minha vida que me impedia de receber esse milagre chamava-se calcinha preta, banda calcinha preta. Qual é a sua pedra? Talvez tu seja a pessoa mais correta, mais assídua, mais fiel, mais frequente na igreja, e o milagre não aconteceu. Qual é a sua pedra? Jesus hoje te convida a remover. E eu gostaria que você ficasse de pé. É estranho, não é, irmãos? Mas é verdade.